E eles continuam abertos e estarão sempre abertos sobre você, em nome de Jesus. Nós não cremos e eu não acredito que há céu de bronze, que o céu está fechado, que a sua oração não chega ao céu, porque nós cremos que o véu ele foi rasgado de cima para baixo, e então a sua oração ela chega até o Senhor, porque Ele deu livre acesso para que você chegue até lá. Digam glória a Deus por isso. É uma série de 7 mensagens, nós já ministramos 2, hoje é a terceira delas. Eu espero que essa suba para a nossa rede social, em nome de Jesus. A segunda, devido a falhas técnicas humanas pessoais, não aconteceu, mas essa vai acontecer. A primeira série de mensagens, a primeira mensagem dessa série está lá no nosso canal do YouTube, né? Essa também vai subir. E pastor, em janeiro você vai fazer 7 mensagens, sim, porque durante as 12 horas eu vou trazer 3 mensagens vinculadas às 12, a essa série. Então veja, nas 12 horas nós teremos o momento das mães que oram, nós teremos o momento das 3 mensagens, e se você sentir no teu coração de ter um momento para algo especial, tem 12 horas aí para você encaixar nesse meio. Glória a Deus! Então, a primeira chave que nós falamos foi a chave em busca da presença de Deus. Nós entendemos que a nossa vida tem que estar sempre em busca da presença de Deus. A presença de Deus é uma chave que garante que os céus estão abertos sobre a sua vida. Então, essa chave a gente tem que estar sempre buscando, sempre alimentando. Por isso que a gente está incentivando você ao seu momento de devocional, a sua leitura diária, a você ler a Bíblia, a você ter momentos de oração. Por isso que a gente está trabalhando com aquele livro de devocional diário que até a Tami está mandando no grupo da Zoe. E esse grupo é um grupo que ele é fechado, não é um grupo que fica bom dia, boa tarde, boa noite, como está a sua vida, ninguém vai mandar figurinha, porque ele é fechado. Só manda a mensagem lá o administrador do grupo, que nesse momento eu abri para a Tami estar mandando esses devocionais diários, ou recados da igreja, ou alguma coisa relacionada a Zoe. Então você pode entrar nesse grupo, receber essa mensagem, ou você mesmo pode comprar o livro, como eu já mandei lá o link do livro. Pastor, quero entrar, como eu faço, qualquer líder de célula aqui pode estar falando para você do grupo, ou me procura que eu mesmo mando para você um link para você acessar. Eu vou estar compartilhando hoje até no meu WhatsApp lá, como é que chama aqui? Status, o link para você acessar aí o grupo, tá bom? A gente compartilha lá todo dia, né, uma parte do livro do devocional. Amém? Fora isso, eu tenho indicado para vocês o Café com Deus, que também é um devocional diário. Compartilhei também lá, não mandei? Eu mandei um link lá, não mandei? Eu não mandei, mandei no líder. Vou mandar lá também, então, para vocês verem. Gente, opções para você estar em busca da presença de Deus não falta. Às vezes eu vejo os stories da Rede. É louvor, é palavra, é versículo. Só não tem foto do Paulo. Não é? Mas presença de Deus tem. Né? Então, veja, a gente tem que estar sempre em busca da presença de Deus. A segunda chave foi a fé que promove conquistas extraordinárias. Então, veja, a primeira é presença, a segunda é fé. Diga fé. Sem fé, como que eu vou buscar presença se eu não acredito naquilo que a gente está buscando? Né? Então, a gente tem que ter essa fé, né? Que é o que nos move. Não existe um cristão sem fé. Não tem como você falar, sou cristão, se você não tem fé em Cristo. Né? Então, a gente precisa estar em busca dessa presença, a gente tem que estar com essa fé ativada. E hoje eu vou falar da terceira chave, que é a esperança de um futuro vitorioso. Há um futuro vitorioso para você em nome de Jesus. E você tem que ter essa esperança. Então, a terceira chave é esperança. Então, a primeira é busca da presença, a segunda a fé, e a terceira, esperança. Meu irmão, a gente tem que ser um povo cheio de esperança. Porque a principal esperança de um cristão é a volta de Jesus. Essa é a nossa maior esperança. Eu fico contando os dias, conto as horas para te ver. Né? A volta dele, eu quero
Estar nesse momento. Se não for na minha geração, que a gente prepare a próxima geração para viver esse momento. Mas essa é a esperança, uma das esperanças que nós temos, que vai nos levar a um futuro vitorioso, porque a maior vitória que um cristão pode viver, é estar na glória do Senhor todos os dias da sua vida. Essa é a maior vitória que você pode ter, que você vai desfrutar. E eu queria trabalhar hoje o texto base de Ezequiel 37. Então abra aí a sua Bíblia, o seu celular, seja lá onde você tem a Bíblia aí. Ezequiel 37. Há um futuro vitorioso para você. Não está nem no texto hoje, mas sem choro, sem dor, sem sofrimento. Cara, tem coisa melhor que isso. Desfrutar desse momento com o Senhor. E o Senhor tem isso para você. Seu choro vai acabar, sua tristeza vai acabar, sua dor vai acabar. Porque a gente está aqui para declarar vida sobre você hoje. Ezequiel 37, a partir do versículo 1, texto conhecido, bem conhecido, que a gente vai estar trabalhando hoje. Diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis. Poreis tendões sobre vós, e farei crescer carne sobre vós. Sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizarei segundo o que me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que haviam tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Estamos de todos exterminados. Portanto, profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Glória a Deus. Baixe sua cabeça por um instante. Pai, que nessa manhã, Senhor, venha ser gerado vida, Senhor, onde não há vida. Que a esperança, Senhor, venha ser renovada em corações que já perderam a esperança. Senhor, que onde haja aqui, Senhor, um vale de ossos secos, como a sua palavra disse, que nós venhamos, Senhor, profetizar vida, e nós iremos ver
vindo dos quatro cantos, Senhor, o sopro do Espírito que vai gerar vida, Senhor, onde não há vida, e nós veremos um grande exército se levantando, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então vamos lá, só recapitulando. A gente já falou da presença de Deus, a gente já falou da fé que promove conquistas extraordinárias, mas hoje a gente vai falar dessa esperança de um futuro vitorioso, porque a palavra, ela promove fé. A fé, ela promove visão. E a visão, ela promove a conquista. Então veja que a gente tem que crer, meu irmão, naquilo que a palavra diz. Porque quando a gente crê no que a palavra diz, isso vai gerar fé, vai promover fé em nós. Promovendo fé, a gente tem uma visão. Então a gente tem uma visão, por exemplo, que mães que oram vai restaurar não só filhos, mas vão restaurar mães que muitas vezes já desistiram de orar pelos filhos. Por quê? Porque perdeu a esperança. Perdeu a esperança, acha que o filho não tem mais jeito. Quando olha para ele, olha como se ele fosse agora somente um vale de ossos secos. Ali não tem mais vida. Mas vai restaurar em mães também, Cris, Sol, e mães que aqui estão. Um clamor, uma esperança, uma fé que vai dar a visão a vocês desse vale se levantando, desses filhos se levantando, se restaurando. Sabe, se promovendo agora por uma visão que vai gerar conquista. Porque quando a nossa fé está ativada, a nossa visão está clara, a gente tem uma visão de conquista. E a visão de conquista nada mais é do que uma visão cheia de fé. Então eu tenho fé que esse ano vai ser um ano muito bom para nós. Eu tenho essa visão sobre nós, eu tenho então essa esperança sobre nós. Eu tenho a esperança que esses projetos lançados vão ser projetos que vão dar muito frutos. Porque para dar frutos, a gente tem que ter a palavra enraizada. E tudo o que a gente vai fazer aqui não vão ser coisas assim simplesmente para encher a igreja de eventos. Uma coisa bem colocada pelas meninas, por exemplo, para o projeto das mulheres, é que não vai ser um chá com bolacha, com bolo. Não vai ter decoraçãozinha. Não vai ter frufluzinho, chaveirinho, essas coisinhas que geralmente a gente fazia nos eventos de mulheres. Agora vai ter palavra. Vai ter palavra. Porque você não precisa ganhar um chaveirinho. Você precisa conhecer a palavra. Então, esses são eventos que a visão que está sendo colocada em nós, que está gerando esperança em nós, é que são eventos que vão acontecer para promover fé em quem perdeu a fé. A gerar esperança em quem perdeu a esperança. Porque todos nós aqui temos promessas sobre as nossas vidas. Todos nós. Ah, pastor, eu não tenho promessa sobre a minha vida. Por isso que eu falo que você precisa conhecer a palavra. A palavra ela é cheia de promessas para você. E talvez você perdeu a esperança nessas promessas. E essas promessas precisam ser reativadas. Porque profetizamos, porque as palavras vão chegar antes que os nossos pés. Nós declaramos coisas que vão chegar, que já vão acontecer antes que os nossos pés cheguem lá. Nós não vimos ainda, nós não temos ainda, nós não sabemos aonde ainda, mas os nossos pés chegarão lá, porque nós estamos declarando através da palavra. E quando eu falo dos nossos pés, eu estou falando, por exemplo, quando eu declaro que eu vou alcançar filhos, eu estou falando que vai chegar o momento dos filhos estarem na presença de Deus. Isso é os nossos pés chegando lá. Quando eu falo de casamentos restaurados, quando eu falo de provisões, quando eu falo de cura, a gente está falando de momentos onde os nossos pés chegarão. Quando a gente fala de avivamento, de renovação, de uma nova vida com Deus, a gente está declarando coisas que vão acontecer ainda. E o que esse texto de Ezequiel nos ensina? Que tudo que Deus vai fazer antes, Ele pede que você profetize. Ele está falando que a sua palavra vem antes do milagre.
Tudo o que foi feito, antes foi liberado uma palavra. Desde o começo, desde a criação do mundo, a primeira coisa que foi declarado foi a palavra, para que depois as coisas acontecessem. Nós queremos que as coisas aconteçam, mas nós não declaramos mais. Nós estamos esperando, sem declarar, sem esperança. É mais ou menos assim, se acontecer, aconteceu. Ou como diz um ditado popular, às vezes você está vivendo uma vida que você está empurrando com a barriga. Chega de empurrar com a barriga. É hora da gente declarar naquilo que a gente acredita. Sabe, mesmo diante de uma situação de vale de ossos secos, de morte, a sua palavra tem que ser uma palavra de vida. Vira para quem está do teu lado e diga assim, eu quero declarar vida sobre a sua vida hoje. Mas faça isso de um jeito que a pessoa pelo menos acredite. Chacoalhe o ser humano que está do teu lado. Se você tiver liberdade, chacoalhe mesmo. Vai haver vida sobre você. Vida. Vida em todas as áreas. Parece redundante, né? Vida em todas as áreas da sua vida. Declare vida sobre a vida. Mas existem, infelizmente, os mortos-vivos. É como eu falo, os crentes Walking Dead. Só estão andando, né, Vagnão? Porque falar, pararam de falar há muito tempo. Não é com você que eu estou falando aqui não, né? Será que é só aqui que tem isso? Não, é óbvio. Meu irmão, então veja, a profecia, ela restaura a esperança de um futuro glorioso. Por isso que a gente acredita naquilo que é profético. Por isso que a gente incentiva você a viver uma vida no profético. Que você é boca de Deus para declarar vida. Mas é para declarar vida. Que você seja aquela pessoa que onde você chega, as pessoas sintam algo diferente. Um jorrar da vida de Deus. Que você seja essa representação de paz, de ânimo, que as pessoas queiram estar ao seu lado, porque quando estão contigo, algo diferente acontece. Quando estão contigo, sentem que a vida deles estão recebendo algo diferente. Você é chamado para compartilhar boas novas. Profetize boas novas. Parece que é meio óbvio, mas há quanto tempo você não declara para alguém que Jesus o ama? Ou que Jesus está cuidando da vida dele? Fique em paz, vai dar tudo certo. E o que nos dá esse otimismo? É essa esperança, meu irmão. A gente é o povo que tem que ter a maior esperança. É o povo mais esperançoso que tem que estar aqui, meu irmão. Porque a gente crê num Deus que tudo faz, que tudo pode. A gente tem que ser esse povo esperançoso, sabe? Deus está levantando aqueles que não dormem. Cadê aqueles que não dormem? Tem um monte de dorminhoco aqui. Mas eu vou falar, ó, Deus está levantando aqueles que não dormem, para levantar aqueles que não acordam. Então Deus está levantando pessoas que não dormem, para acordar pessoas que não acordam. Agora, onde você se encontra aqui? Onde você se encaixa? Você é aquele que não acorda ou você é aquele que não dorme? Entenda, meu irmão, que o dormir aqui, eu não estou falando do dormir no natural, lá, você chegar na sua casa e dormir. Estou falando de uma paralisia espiritual que talvez você esteja vivendo. Uma falta de viver a paixão do Evangelho, de viver o ID, pregar o Evangelho. Deus está chamando você para levantar aqueles que precisam acordar para isso. Deus está profetizando vida sobre você. Ei, acorde! A gente é chamado para acordar aqueles que dormem, meu irmão. Porque há um mundo aí que precisa ouvir a palavra. Há um reino, a família, a sua família, há famílias, há vizinhos, há pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus. Sabe, meu irmão, e sem discernimento não tem intimidade.
Por isso que eu comecei falando de buscando a presença. Porque a gente tem que ter essa presença de Deus em nós, para que eu possa ter algo para falar para você. Porque se eu falar algo sem Deus, eu estou falando coisas vazias de mim mesmo, e eu não quero trazer para a sua vida nada de mim mesmo. Porque o meu eu é falho. O meu eu é enganoso. Mas quando eu tenho uma vida cheia de Deus, meu irmão, eu vou falar daquilo que Deus tem para você. Eu não quero que você viva o que eu quero que você viva. Porque se fosse o que eu quero, eu ia estar forçando você a fazer o quê? Aqui cantando. Vai lá e cante os corinhos. Essa aqui é a que toca, né? Traga o seu saxofone. Você achou que ia falar o quê? Saxofone. Eu sei, tô ligado nas redes sociais. Eu sei porque você fala, né? Venha, combine com ela vem com o sax, você vem com a voz. Mas isso é o meu eu querendo agora. Será que é isso que Deus quer? Porque o que é mais importante é o que Deus quer para você. Eu acho que é o que Deus quer para você. Na verdade, você também acha que é o que Deus quer para você. Mas você precisa sentir isso. Você precisa buscar isso em Deus. É igual aqui, vamos lançar o projeto. Eu conversei com elas, espera, ora. Foi o que eu falei para vocês, vamos orar primeiro. Porque eu quero que vocês façam, mas esse é o meu eu. Agora, veja se é o que Deus quer, está alinhado isso. Está alinhado as coisas. E as coisas foram se alinhando naturalmente. Né? Foram se encaixando naturalmente. Por quê? Porque quando a gente está disposto a fazer o que Deus quer, Ele vai alinhando as coisas naturalmente. E aí a gente começa a ter discernimento. Porque a gente está buscando a Ele, é intimidade com Ele. Então o discernimento Ele vem. Meu irmão, um homem distante de Deus é como um peixe fora d'água. Fica perdido. E às vezes, dentro da igreja a gente tem peixes fora d'água, porque são pessoas que estão aqui de corpo presente, mas estão distantes de Deus. A boa notícia é, sempre dá tempo de voltar. Sempre dá tempo de se reconciliar. Sempre dá tempo de buscar essa vida com Deus, essa intimidade com Deus. E parar de se sentir esse peixe fora d'água. E veja, não é porque você é um peixe fora d'água que você vai ser deletado, excluído. Muito pelo contrário. Se você é o peixe fora d'água, hoje eu profetizo sobre a sua vida. Volte para dentro do mar, que é o seu lugar. Volte para as águas profundas, que é o teu lugar. Volte para a presença de Deus, que é o teu lugar. Não há um outro lugar para você viver. Meu irmão, chega de viver uma vida sem sentido. Volte a crer nas promessas de Deus para você. Tenha esperança. Talvez tudo deu errado. Tudo que você pensou lá atrás deu errado. Mas Deus tem coisas específicas para você. Tem promessas deixadas sobre a sua vida, que talvez você perdeu a esperança que isso aconteça. Mas há uma promessa de um futuro vitorioso sobre você. Mas você precisa voltar a crer, a ter esperança nessas promessas. Que você é um homem de Deus, que você é uma mulher de Deus, que você é um filho de Deus, que você é um filho amado, que você tem um pai que te ama. Ai, que o choro dura uma noite, que a alegria vem pela manhã. Sei lá qual a promessa que para você hoje cabe. Mas são promessas de Deus para a sua vida. E você precisa voltar a ter esperança. Ah, Deus. A gente só pode se antecipar, meu irmão, as coisas de Deus, ou antecipar as coisas de Deus, se a gente estiver conectado a Ele. E quando nós profetizamos, a gente está antecipando as coisas que Deus está falando que vai fazer. Não antecipar no sentido do eu antecipar. A gente está declarando as coisas que Deus vai fazer. A gente está falando das coisas que Deus vai fazer. E eu sinto aqui no meu espírito uma necessidade de talvez orar, antes de eu começar a pregar. Eu queria que você abaixasse a sua cabeça, coloque a mão, se você sentir, você vai procurar alguém para orar, mas senão você só vai colocar a mão no ombro de quem está do teu lado, vai abraçar.
E de cabeça baixa, não sei se tem um louvorzinho bem fundinho, ou só sobe o fundo musical. Você só vai declarar aquilo que Deus está colocando agora no teu coração. Porque assim, o que eu sinto aqui no meu espírito, que já há pessoas sendo tocadas aqui hoje. Que já há esperança sendo restauradas. Que o Senhor, Ele já está falando com você. Que já há algo acontecendo aí na sua vida, no seu coração. Que já há algo sendo gerado dentro do seu coração. Já há algo acontecendo aí. Já está sendo gerado um desejo pela presença de Deus. E eu sinto alguém que está com medo, que estava com medo, com uma insegurança de como seria, de como vai ser. Mas Deus está falando, manda falar para você. Que Ele está derramando hoje uma vida nova, um óleo novo sobre você aqui nesta manhã. E Ele está restaurando coisas que na sua vida estavam paradas. Coisas que na sua vida parece que estavam enterradas hoje. Está abrindo de novo para que você volte a jorrar a vida de Deus. Você não veio aqui hoje à toa. Você veio aqui hoje porque essa semana você foi incomodado para estar aqui. Porque o Senhor te chamou para estar aqui. Porque Ele quer restaurar a sua vida. Porque há sonhos e promessas que você precisa viver. É por isso que essa semana você falou: eu preciso ir à igreja. Eu preciso estar lá. Eu vou independente de qualquer coisa. Essas foram as suas palavras esta semana. Isso é o Senhor dizendo e mostrando para você que é hora de você voltar para o seu lugar, porque Ele está restaurando uma esperança de vida sobre você. O Senhor está falando contigo, o Senhor está movendo o seu coração. Eu vejo uma situação de uma casa que parece que ela está do avesso. E você, quando olha para esta casa, você vê ela do avesso. Mas o Senhor vai usar você para colocar esta casa no lugar. Cada coisa no seu lugar, e o Senhor vai usar você. E essa casa que está no avesso, ela vai estar arrumada com cada coisa no seu devido lugar. E essa casa às vezes é a sua vida, é o seu íntimo, é o seu pessoal que está conturbado. Chega de viver uma vida fora da presença. É a hora de você voltar para Jesus. É hoje e amanhã da reconciliação, da renovação da esperança. Você vai se reconciliar com o Pai, não porque eu estou falando, mas porque você está sentindo Ele te chamando. É como se Ele estivesse aí segurando a tua mão e dizendo assim: eu nunca te deixei, nunca te desamparei, eu sempre estive contigo. Hoje eu estou limpando os seus olhos, para que você volte a ter a visão daquilo que eu tenho para você. Em nome de Jesus. Então vamos lá, meus irmãos. Para encontrar a esperança de um futuro vitorioso, a primeira coisa que você tem que fazer: busque ter uma experiência profunda com Deus. Em Ezequiel 37 diz que a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito Ele me levou a um vale de ossos secos. A mão do Senhor estava sobre mim. A mão do Senhor está sobre você aqui nesta manhã. Então a gente precisa buscar experiências profundas com Deus, para que a gente venha encontrar essa esperança. Porque quando a gente tem essas experiências profundas, as nossas esperanças, sabe, elas são reanimadas. Porque você não está no vale para morrer, mas você está no vale para profetizar. Vou repetir: você não está no vale para morrer, você está no vale para profetizar. Então, independente da situação, do ambiente que
você está vivendo. De novo, porque eu sinto de novo isso. Parece que a sua casa está do avesso. Mas você não está lá para também ficar do avesso. Você está lá para profetizar. E profetizar vida naquele lugar. Deus não te coloca nessas situações, meu irmão, para que você morra. Deus te coloca nesses lugares para que você profetize. Porque a gente crê que a mão dele está sobre nós, e se a mão dele está sobre nós, nenhum mal vai nos alcançar. Nós estamos debaixo da sua potente mão, nós estamos protegidos pela sua potente mão. Essa semana eu estava ouvindo, e eu estou ouvindo o que você me indicou sobre a história de Jó. Estava lá ouvindo, e ele está contando sobre a história de Jó. Jó foi atacado, Jó fez um monte de coisa, mas Jó não perdeu a fé. Você não pode perder a fé. Você não pode perder a esperança. Porque quando Deus está com você, a esperança sempre será de vida e não de morte. A nossa expectativa é uma expectativa de vida. O mais importante não é onde você está, mas é com quem você está. Então não importa onde você está, se Deus está com você, meu irmão, glória a Deus por isso. Então vá lá e profetiza a vida. Declare vida. Porque não fique esperando, porque às vezes a gente está esperando. Deus faz. Deus está mandando você profetizar vida. É você entrar hoje na sua casa ali, Senhor, traz vida aqui nesse lugar. É você antes de dormir, Senhor, derrama vida sobre os que aqui estão. É você acordar amanhã, quando você for fazer seu devocional, ou quando você for fazer a sua oração, ou quando você levantar da cama. Senhor, traz vida sobre esta casa. É toda hora onde você estiver, você profetizar. Porque, de novo, você não vai só profetizar quando estiver aqui na igreja. Você não vai profetizar só quando estiver na célula. Você vai profetizar aonde você estiver. É o Wagner naquele mezanino quente. Né, Wagner? Lembrando do deserto de Saara. Pior que isso, às vezes. Isso, só o Wagner sabe o que ele passa ali mesmo. Profetizar a vida naquele lugar, vai. Porque o sentimento não é terrível, aquele sentimento de desconforto. Mas, meu irmão, declara a vida onde você está. Entenda que quem te leva é quem te sustenta. Quem te leva para esse lugar é quem te sustenta. Se Deus te colocou lá, não é isso que a gente fala? Se foi Deus que te colocou lá, tenha fé. Se Ele te colocou lá, Ele te sustenta. Se seu emprego, meu emprego, se foi Deus que te colocou lá, Ele te sustenta. Se foi o seu casamento, se foi Deus que te colocou lá, Ele te sustenta. Obrigado, Deus. Não é fácil, Deus, não é fácil. É um tal de lava-louça. Lava-louça, lava-louça. Nunca vi tanta louça, né, seu João? Mas é Deus que sustenta. Meu irmão, se foi Deus que te colocou, Ele te sustenta. E é isso que a gente tem que crer. Você vinha aqui para Zoe, eu estava conversando até com a Sueli ali dentro agora, sobre um caos aí, de um irmão de outro local. Começou a ter experiências, né? Quanto mais lhe é dado, mais lhe é cobrado, né? Tal pessoa me deixou, né? Deixou a igreja, está falando que a culpa é minha. Então, meu irmão, bem-vindo ao clube, seja bem-vindo, mas entenda que quem te colocou lá é quem te sustenta. Então a gente tem que crer nisso, meu irmão, sabe? Uma experiência profunda é parte do ouvir a Deus. E quantas promessas você escutou e não ouviu? Porque há uma diferença nisso. Tem muitas coisas que foram declaradas sobre a sua vida, mas você não ouve. E por que você não ouve? Acho que eu falei até um pouco disso semana passada. Você não ouve porque não é aquilo que você queria ouvir.
Você até escutou, mas você não ouviu. Porque não era o que você queria ouvir. Romanos 10:17 diz assim: consequentemente, a fé vem pelo ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Deus. Você está ouvindo o que está acontecendo aqui? Estão entendendo o que está acontecendo aqui hoje? Sabe? A experiência que você está passando, ela não é de morte, mas é uma experiência de vida. E se você entender o que está acontecendo aqui hoje, você vai sair daqui hoje diferente. Agora, se você não entender, você só escutou. Não ouviu nada. Só escutou. Talvez o celular está mais interessante, talvez o que está acontecendo lá fora está mais interessante, talvez as coisas alheias aí estão mais interessantes. Então você só está escutando, mas não está ouvindo. Eu estou falando que Deus está restaurando promessas sobre você. Está trazendo de novo a esperança sobre as promessas que foram declaradas. Eu estou falando que Deus está declarando vida sobre você hoje. Eu estou falando que você é promessa, você é aquele que vai profetizar a vida num vale de ossos secos. Sabe, Deus está conduzindo a sua história de dor para se transformar numa história de superação. Agora, isso vai muito daquilo que você crê, daquilo que você tem esperança. Então você precisa ter essa esperança para que seu futuro seja vitorioso. Segunda coisa, foque na promessa e não na realidade. Porque aqui é o ponto, meu irmão, às vezes a realidade é dura. Ezequiel 37, no versículo 5, disse assim: assim diz o Senhor, diz o soberano Senhor a estes ossos, farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vidas. E aí é que está, meu irmão. Ele está diante de um vale de ossos secos. E aí, você vai focar no quê? Na promessa que Deus disse ou nos ossos que estão lá? Você está diante de uma situação que está difícil. Você está focando na situação ou você está focando no que Deus prometeu? Eu prefiro focar naquilo que Deus prometeu. Porque se eu focar para a situação, se eu colocar meus olhos na situação, na realidade, meu irmão, é difícil. Por causa da realidade, eu já quis desistir. Por causa da realidade, eu já quis parar. Por causa da realidade, eu já quis jogar tudo para o alto. Pegando até esse exemplo que eu acabei de dizer, a culpa é sua, eu saí porque a culpa é sua, essa é a realidade. Mas aí eu lembro da promessa. E toda vez que eu lembro da promessa, eu tenho um ânimo para levantar e continuar. Então, toda vez que eu fui tentado a desistir ou a parar, eu fui lembrado da promessa. E aí eu foco na promessa. E quando eu foco na promessa, eu tenho um ânimo para continuar. E talvez você está parando, meu irmão, você tem parado, porque os seus olhos estão na realidade. Lembre-se hoje das promessas de Deus para você. Feche seus olhos por 1 minutinho, 30 segundos. Agora, e lembre de algumas promessas que Deus fez para você. Ou que você leu, ou que você ouviu. Porque enquanto você pensa, eu vou aqui falando. Porque os ossos representam o que não aconteceu. Os erros, os pecados, as frustrações. E isso não é capaz de te tirar de onde você está. O que pode tirar hoje você da situação que você está é você focar nas promessas que Deus tem para você. Então tira os seus olhos da realidade hoje e leva os seus olhos para a promessa. Olhem para cá, podem voltar. Então vocês vão dormir. Culto de manhã, tem essas coisas, né? Então, meu irmão, para de olhar só para a realidade. Porque os olhos, às vezes, da realidade, meu irmão, vão te frustrar. Porque olhar para a realidade sem os olhos da fé vai te parar, vai te paralisar. Eu tenho que olhar para a realidade hoje com os olhos da fé. Então eu tenho que olhar hoje para você com os olhos da fé e crer que tudo que foi prometido na sua vida vai acontecer. Então os olhos da realidade hoje talvez não esteja acontecendo.
Mas não significa que não vai acontecer. Certo? A célula, eu posso falar da minha célula. Quando eu cheguei lá, era um vale de ossos secos. Eu não tenho problema nenhum de falar. Um monte de líder capenga. Falo, não tenho problema nenhum com isso. Tudo walking dead. Um pior que o outro. Aí você fala assim, poxa, uma célula de líder vai ter o quê? Unção, o povo vai voar, aleluia, xarabacanta. Não, meu irmão, o povo capenga. Quem toma menos remédio lá é 2 ou 3. Tarja preta, vermelha, azul, verde. Então chegou lá nessa situação. E ok, meu irmão, essa célula teve esse propósito. Tanto que o nome dela, o nome atual, Recomeço, foi para isso. Que era um povo que precisava recomeçar. E o que foi feito durante um ano lá? Só foi lembrado a eles das promessas. Eles nem sabem, mas hoje é isso. Lembre das promessas, lembre daquilo que Deus prometeu. Foque naquilo que Deus chamou você para ser. Só que não de uma forma pesada. É palavra. Vamos para a palavra. Vamos à palavra. Vamos reviver você na palavra. A troca ali foi acontecendo. Então, quando eu escuto, por exemplo, não, pastor, porque hoje eu estou sonhando em liderar porque eu sei que isso é o que Deus tem para mim. Eu estou vendo que é de novo alguém olhando para a promessa. Porque a realidade hoje, nem casa tem para abrir célula. Nem povo tem para abrir célula. Mas está falando, não, vou abrir célula. Por quê? Isso é o olho na promessa, não na realidade. Então a célula Recomeço, ela tem esse propósito, que uma hora lá vai ficar só eu e a Clau. E aí vai vir uma nova safra, né, Wagner? Que aqueles que estão lá não vão ficar lá. Eles vão ser todos enviados para viver aquilo que eles têm que viver. Eu não estou falando que eles vão liderar. Mas eu estou falando que eles vão viver aquilo que Deus chamou eles para viver. Porque esse é o nosso propósito lá. Então, meu irmão, não olha mais para a realidade. Lembre-se que o seu bote salva-vidas, se assim eu posso dizer, é a promessa. Foque nas promessas de Deus para você. Foca nisso. Quando a gente esquece da promessa, uma parte do nosso futuro deixa de existir. Porque uma parte do nosso futuro é a promessa que nós temos para viver. E quando a gente esquece da promessa, eu estou apagando uma parte do meu futuro. Eu estou falando que aquilo eu não vou viver mais. Então aí, escreva, anote, grave, medite. Salmos 1, 2 diz assim: ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nela você medita de dia e de noite. Por que eu estou falando isso? Porque você tem que ruminar a promessa de Deus na sua mente. Até que ela não saia dos seus pensamentos. O que é ruminar? Você sabe o que é ruminar? Vou dar um melhor exemplo para você. Sabe quando você come alguma coisa e você fica falando com ele o dia inteiro? Vocês têm isso? Eu, se comer, por exemplo, um melão, eu converso com melão o dia inteiro, eu fico ruminando o melão. Né? Não vou falar do outro, porque o outro eu nem como. Então eu só posso falar do melão. Então eu fico ruminando o melão. Fico lembrando dele o dia todo. Então com a palavra e com as promessas que Deus tem para a minha vida, eu tenho que ficar ruminando ela, lembrando dela o dia todo. Deus tem promessas para mim. Promessas de paz, promessas de alegria, promessas de ânimo, promessas de superação, promessas de boas novas. Né? Então rumine as promessas, meu irmão. João 1,1 diz assim: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e ele era Deus. Veja o que João está falando, que no princípio ele era só a palavra. Você sabe que o Antigo Testamento, ele é a profecia de tudo aquilo que vai acontecer no Novo Testamento. Que Cristo é a profecia do Messias do Velho Testamento. E aqui o texto diz que aquele que era a promessa, que era só palavra, aquele que
estava com Deus e era Deus, agora ele está aqui. Ele não é mais só palavra. Então a palavra foi dita lá atrás, mas hoje ele é realidade. Então na sua vida você tem que lembrar disso. Isso é ter esperança. Aquilo que era só palavra, que era só promessa, uma hora se torna realidade. Uma hora se torna. Então, meu irmão, guarde a promessa até que ela não saia dos seus pensamentos. Guarde a promessa até que você caminhe sobre ela. Guarde a promessa até que você se torne a promessa. Guarde isso. Por isso que eu falo, grave, escreva. Destaque. Coloca lá como... No meu WhatsApp eu tenho um grupo que sou eu comigo mesmo. E tudo que eu quero lembrar, eu jogo lá. Porque eu preciso lembrar. Então tem de tudo. Tem frases que eu gosto, tem versículos, tem vídeos. Às vezes você está andando, dá uma palavra, e assim, às vezes Deus dá uma palavra, na hora não dá para você parar, né? Então você tem que vou escrever em algum lugar. Imagina se eu jogo lá no grupo dos líderes, por exemplo. Sapato, nuvem, meia. Vocês vão entender? Não, não é? Mas às vezes para mim faz sentido. Para mim faz sentido. Então eu jogo lá no meu grupo, porque eu sei que eu vou entender. Às vezes eu não lembro mais. Eu escrevi isso aqui. O que aconteceu? Já teve vezes, segurança, de eu ter 3 sermão pronto. Pergunta quando eu preguei. Então a gente tem que lembrar, meu irmão, das coisas. Em tempos difíceis, esquecer do que Deus disse é afundar o único bote capaz de te resgatar da tempestade. Vou ler de novo. Em tempos difíceis, esquecer do que Deus disse é afundar o único bote capaz de te resgatar da tempestade. Terceiro e último ponto, para você encontrar a esperança de um futuro vitorioso. Coloque-se de pé e parte para a missão. Ezequiel 37:10 diz: profetizei conforme a ordem recebida. E o Espírito entrou neles, e eles receberam vida e se puseram de pé. E aí ele conclui: era um exército enorme. Agora a pergunta é: você está pronto para ver o seu local de dor se tornar o seu grande ministério? Você está pronto para o seu lugar de dor se tornar o grande lugar onde você vai ver as coisas de Deus acontecendo, os milagres de Deus acontecendo, a vida de Deus fluindo? Porque, de novo, se Ele te colocou, Ele te suporta. Se Ele te colocou, Ele é o seu amparo, Ele te sustenta. E é lá que Ele vai te usar. Para que você declare e profetize e se levante ali um grande exército. Para que se levante uma grande multidão. Sabe, Deus te chama hoje para você se levantar dessa situação de morto. Para que você hoje seja acordado. Para que Ele use você onde você está para profetizar vida, meu irmão. E para que você venha viver a missão que Deus tem para você. Porque Deus tem uma missão para todos nós. Ide, pregai o Evangelho para todos. Vou resumir para ficar mais fácil. Ide, meu irmão, essa é a sua missão. Diga para quem está do teu lado, a sua missão é o ide. Agora o ide nada tem a ver com ser líder. O ide nada tem a ver com ser pastor. O id não tem nada a ver com título. O id não tem nada a ver com falar bem, falar mal, com o tempo de cristianismo, com o tempo de fé. O id é para todos. A gente vê criança vivendo o id. Como a gente vê pessoas maduras vivendo o id. Porque são pessoas que entenderam a missão, que foram despertadas para a missão. Então, entenda isso, meu irmão. Quando você tem essa esperança desse futuro vitorioso,
Você se coloca de pé e agora eu vou viver a missão que Deus tem para mim. Eu vou viver o ID de novo. Porque a gente está colocando aqui, a gente não é uma igreja de eventos. Mas por que a gente está colocando projetos? Porque desses projetos as pessoas vão estar vivendo a única missão que é o ID. Porque serão pessoas que serão resgatadas para viver o ID. São pessoas que serão restauradas para viver o ID. Que quando eu falo, por exemplo, vou falar por mim, e vou estar fazendo com o Wagner, o grupo dos homens. Eu já tinha te falado isso. É que às vezes o Wagner só sabe das coisas quando eu falo. Mas, por exemplo, eu estou profetizando e ele fica de pé, essa é a vantagem. É o vale de ossos secos, literalmente. Aí eu vou, profetizo, vem o vento, sopra, ele levanta e ele vai viver o ID. Agora, por que a gente vai fazer a reunião dos homens? É só porque vai ter churrasco toda a reunião? É bom o churrasco, não é? É bom a conversa, é bom a troca. Mas é que de lá todos eles saiam e entendam que eles podem ir lá fora e ajudar alguém. Eu usei um exemplo semana passada, eu vou repetir. É como se fosse o AA. Quem sabe o que é o AA? Alcoólicos Anônimos. Eles vão lá sempre resgatando mais um, tirando mais um do vício, né? Tirando mais um daquela situação. A nossa missão é a mesma, irmão. Tira cada vez mais um de situações que estão vivendo lá fora para viver em situações com Cristo. E os nossos grupos, nossas células, os nossos encontros, é para fortalecer um ao outro para que não caia. Para que não caia. Mas para isso a gente precisa que você viva o ID. Aí você fala assim, pastor, mas eu sou tímido. Pastor, mas viva o ID onde você estiver. Está no ponto de ônibus, viva o ID. Está na reunião de família, viva o ID. Está lavando o quintal lá, seu João? Lavando a calçada? Viva o ID. Quem lava a calçada lá? É o senhor ou a dona Anice? Os dois? Então é os dois vivendo o ID. Um louvando, o outro pregando. O senhor com a Bíblia na mão e ela fazendo corinho lá. Não tem problema. Viva o ID. É uma tocando sax e a outra cantando. Viva o ID. Viva o ID, meu irmão, ele é para você. Ele é para você, independente de você. Pastor, mas estou chegando aqui agora. Não importa. Não é uma escola do ID. Pastor, onde que está a escola do ID? Está ali, ó. Olha para lá, a cruz. A escola do ID. Foi por você, foi por mim, foi por nós. E tudo que a gente faz agora é continuar aquilo que ele começou. E ele diz que em seu nome nós faríamos coisas maiores do que ele fez. Em seu nome. Então, se a gente começar a se preocupar só com aquilo que Deus tem para nós, a focar só naquilo que Deus tem para nós, e parar de se preocupar com outras coisas, a gente vai viver o ID. Viva o ID. Saia hoje dessa situação de paralisia. Chega de viver hoje nesse vale que você tem vivido. Hoje nós estamos aqui para declarar que haja vida sobre você. Os mercenários lutam por ambição. Mas um exército luta por uma visão. E a gente luta por uma visão. A gente luta por algo que a gente crê. Ezequiel 37:11. Então ele me disse, filho do homem, esses ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem, nossos ossos se secaram e nossa esperança se foi. Fomos exterminados. Veja, ele diz, a nossa esperança se foi. Mas aqui, meu irmão, eu estou falando para você sobre restauração de esperança. Talvez a sua esperança se foi, mas eu estou declarando que algo vai acontecer sobre a sua vida, sobre você, sobre a sua casa. O seu passado não chega perto daquilo que Deus vai fazer com o seu futuro, porque o seu futuro vai ser grande. Pessoas feridas não lutam.
Pessoas feridas desistem. Então hoje, há uma cura sobre a sua ferida sendo derramada aqui. No Vale de Ossos Secos, deixou de ser um lugar de desistência de pessoas feridas. E se tornou ali um grande quartel-general. Se levantou um exército. Aqui a igreja é a mesma coisa, meu irmão. A gente está lidando com pessoas feridas, com pessoas machucadas. Porque quando você desiste ou quando você para, é porque você está nessa situação. Mas a gente está declarando vida sobre você hoje. Para que você venha fazer parte desse grande exército. O lugar da sua humilhação será o mesmo lugar da sua exaltação. Então você vai se levantar, meu irmão. As coisas na sua vida vão mudar. Mas você precisa focar nas promessas. Tenha esperança de que as coisas vão acontecer. E eu encerro aqui, Ezequiel 37:12. Por isso profetiza e diga-lhes, assim diz o soberano Senhor, ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. Os seus túmulos estão abertos. Independente do que você sepultou, do que você encerrou ou do que você já desistiu. Deus está tirando a desistência de você e está te posicionando para um destino. Ele quer que você viva o destino que Ele tem para você. Lá em Ezequiel 37, 26, 27 diz, farei uma aliança de paz com eles. Será uma aliança eterna. Eu os firmarei e os multiplicarei. E porei o meu santuário no meio deles para sempre. Minha morada estará com eles. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então a gente está se preparando para um novo nível de presença, de intimidade, de conquista, de prosperidade. Porque a nossa esperança está sendo de novo alinhada à vontade dEle, às promessas dEle. Não desista. Foque nas promessas. Não fique preso só naquilo que o seu olho vê, na realidade que você está vivendo. Lembre-se nas promessas de Deus tem para você, porque há um futuro grandioso para vivermos em nome de Jesus. Fique em pé, meus irmãos. Aleluias. Nós vamos orar. Porque